Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta falando de um assunto muito bom que é sal da terra e luz do mundo. Nós estamos em Mateus 5, versículo 13 e 14, aprendendo com a palavra de Deus algumas maneiras de viver, para dar um bom exemplo, para agradar ao Senhor, para valorizar o que nós temos assim de bom, que é essa preciosa palavra que está dentro de nós, para que a gente venha pecar menos, porque não existe isso de que eu não cometo pecados, nós somos pecadores e se a gente abrir a boca para dizer que nós não temos pecado, nós já estamos mentindo, então estamos já pecando. Mas assim, como cristãos temos que viver essa luta constante, essa batalha. Como cristãos nós precisamos viver essa luta constante para não pecar. Mas certo é que a gente pode pecar, diariamente, pensando, agindo, falando. Às vezes nós falamos besteiras, às vezes nós pensamos besteiras, às vezes nós agimos de forma que não agrada ao Senhor, É porque as pessoas, elas pegaram uma ideia de que pecado é aquilo que causa escândalo moral, que todo mundo ficou sabendo, que todo mundo viu, e não é bem assim. Às vezes, se nós, vamos supor, eu fiquei com raiva do meu marido e eu xinguei ele na minha cabeça. Eu não deixei nem a palavra sair, mas Deus sabe o que eu pensei, a vontade que eu tive de xingar e às vezes até eu xinguei, não sei, Deus sabe, São coisas assim que a gente acha simples, que não é simples. Para Deus não existe isso de pecado grave, pecado simples, tudo é pecado. E essa luta nossa é constante, E nós precisamos lutar para ser sal da terra e luz do mundo. E é sobre isso que nós estamos falando. A forma de como nós precisamos viver a palavra de Deus para dar bons testemunhos, para salgar, para preservar, para iluminar, como cristãos, para que as vidas, as pessoas queiram Jesus somente olhando para as nossas vidas, para o nosso bom testemunho, Nós estamos já falando sobre isso nos vídeos anteriores e hoje daremos continuidade. E antes de ler o texto, eu quero te convidar para orar. Vamos falar com Deus? Pedir ao Senhor a sua companhia para que nós venhamos ter inspiração do Espírito Santo para falar esta palavra, tá bom? Feche seus olhos aí na sua casa. Amado Senhor, somos gratos ao Senhor pela vida, pelo ar que respiramos. Somos gratos ao Senhor pela chance que o Senhor nos deu de te encontrar, de encontrar o caminho, de aceitar o teu Filho como nosso Salvador, de viver, de conhecer, de aprender esta palavra. Deus, nos ajuda, Senhor, a te agradar, a te servir com sinceridade. Nos ajuda, Senhor, a salgar, a brilhar, Senhor, a dar bom testemunho. Nos ajuda, Senhor, a amar a tua palavra, a buscar, a nos aprofundar nela, porque ela é poderosa para nos transformar. Deus, visita os lares, visita o meu lar, visita o lar de todos quantos esse vídeo alcançar e abençoa cada um. Deus, tu conhece as nossas necessidades e nós somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor. Fica conosco, nos dá inspiração do teu Espírito para ministrar a tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos ler um texto em Filipenses. Vamos continuar falando de nós, como Igreja Universal. Filipenses 2, versículo 14 a seguir, a palavra do Senhor nos orienta. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis
e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Olha que coisa mais linda essa palavra. Filipenses 2, versículos 14 ao 16. Que maravilha! Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Esta geração é a geração que nós estamos. Jesus enfatizou que o mundo em que vivemos é uma geração corrompida e perversa. Deixa eu ler aqui Mateus 17:17, que diz assim: Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Quando Jesus fala isso, ele fala acerca da cura de um lunático, né? E nós não vamos falar disso hoje, nós estamos falando de nós como igreja, de nosso comportamento, de nosso testemunho, do nosso bom testemunho. Nós estamos falando sobre sal da terra e luz do mundo, que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E aqui diz que o povo deste mundo está com uma mentalidade errada. Os valores estão distorcidos, os critérios estão imorais. E eu não preciso nem citar exemplos, porque eu estou falando para pessoas inteligentes, que sabem avaliar o que são valores distorcidos, sabem avaliar o que são critérios imorais. E nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão rejeitando as normas, rejeitando os padrões da palavra de Deus. E, infelizmente, isso traz prejuízos gravíssimos para a sociedade. A Bíblia diz aqui, 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, mas como assim? É que não é possível você amar a Deus e amar Mammon, né? Não existe como nós, como cristãos, servirmos a dois senhores. A palavra nos diz que nossa palavra, nosso posicionamento deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. E a palavra também nos diz que naquele grande dia, muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz, eu aconteci. E o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O texto que nós lemos aqui em Filipenses 2, versículo o 16, ele diz que nós precisamos reter a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. E assim, nós estamos diante de uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas nos veem, as pessoas veem o que nós mostramos, mas Deus vê o nosso interior, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas ações. Não tem como se esconder do Senhor. A Bíblia diz que não tem onde
a gente se esconde de Deus. Se for no céu, lá no alto Ele está. Se a gente for no mais profundo do oceano, lá o Senhor está também. Então, nós precisamos colocar no nosso coração esse propósito de viver uma vida que agrade a Deus, né? Nós precisamos agradar ao Senhor. Nós precisamos ser a luz que ilumina, a luz que irradia, né? Que a nossa vida transforme pessoas, mas que a nossa vida, antes de, com o nosso testemunho, alcançar pessoas, precisa ser transformada, guardando, retendo a palavra da vida, como nós lemos aqui em Filipenses. Em 1 Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos a geração eleita, que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, e olha só, adquirido com preço de sangue. Nós somos essa nação santa, esse povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos separados para fazer a diferença. Nós somos separados para ser sal. Nós somos separados para ser luz. Nós somos chamados para ser inimigos do mundo. E atenção, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Ser inimigos do mundo não é ser inimigos das pessoas. Ser inimigos do mundo é rejeitar os padrões desse mundo. É viver os padrões da palavra de Deus. Hoje, nós podemos observar várias situações que estão acontecendo na vida da sociedade por conta de uma rejeição de princípios que a palavra de Deus ensina. E nós estamos vivendo em um mundo que, se nós não tivermos cuidado, nós podemos também adotar esses princípios, achando que não tem nada não, né? Mas a Bíblia nos ensina, gente, é assim. A palavra de Deus diz que aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, ganhará. E esse perder a sua vida é aquela velha questão bem conhecida, a renúncia, né? Renunciar é difícil. Mas para servir a Cristo, nós precisamos fazer algumas renúncias. E muitas delas são bem dolorosas. Muitas renúncias, elas deixam marcas, mas são renúncias necessárias para que nós possamos ir morar no céu. Porque não dá para ter uma vida dúbia, né? Uma palavra dobre. Não dá para ser e não ser. Nós precisamos tomar a decisão. Porque senão nós vamos estar caminhando em vão, como diz a palavra do Senhor, trabalhando em vão. Então nós precisamos, como Igreja Universal, decidir hoje se nós somos sal, um sal que pode salgar, um sal que pode dar sabor, um sal que pode, como eu vou dizer assim, preservar, ou se nós estamos insípidos, sem sabor, sem o poder de preservar, de fazer a diferença. Nós podemos escolher, nós precisamos escolher ser essa luz que ilumina ou essa luz que se ofusca porque não consegue ainda deixar as coisas do mundo. Dentro de nós há lutas, mas nós temos um que nos ajuda a lutar. Nós temos um que nos dá força para renunciar. E ele nos dá força porque nós precisamos dessa renúncia para ir morar no céu. Larga é a porta que conduz o homem à perdição. E estreito e apertado é o caminho que conduz o homem à salvação. E esse estreito e apertado caminho é o caminho que exige muitas renúncias de nós, né?
A igreja de Laodiceia, no Apocalipse, dizia que me pede colírio para os teus olhos. Vamos voltar lá em Apocalipse. Ó, olha só. Olha só. Que diz aqui. Tu tá achando que tu é rico, né? Mas tu é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres ouro provado no fogo. Compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas, que significa pureza, para que te vistas e não apareçam as vergonhas da tua nudez. Unge os teus olhos com colírio, para que nós não venhamos como que eu disse assim, nos enveredar por maus caminhos através dos nossos olhos, né? O avisado vê o mal e foge. Os nossos olhos, eles podem ser bons e podem ser ruins, né? Olhar uma vez, alguns pregadores, eles pregam assim, olhar uma vez, o primeiro olhar é o olhar da inocência. O segundo a gente já olhou porque já quer olhar mesmo. Então, unge os olhos com colírios, para que a gente veja coisas que agradam a Deus, né? E aí ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, assim, nós não podemos seguir os padrões do mundo, né? Nós precisamos mudar. Precisamos ter os olhos santos e ter as mãos santas, ter a mente santa, né? A Bíblia diz que quem é santo santifique-se mais, quem é puro purifique-se mais, quem é sujo suje-se mais. Até mesmo porque o Senhor ele não nos força a nada, né? Aqui diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, né? Então ele não vai arrebentar, ele não vai entrar forçado. Ele quer que nós abramos a porta, né? Então que nós venhamos nesse momento tomar essa decisão de ser diferentes. Como eu falei no vídeo anterior, se nesse ano de 2025 você ouviu alguma vez alguém dizer assim, é assim que tu é crente? Está na hora de nós mudarmos, certo? Está na hora de meditarmos na palavra, mergulhar nessa imensidão de sabedoria, né, de direção de vida, porque a Bíblia ela direciona a nossa vida e nós precisamos amar esta palavra. Eu vou encerrar por aqui e nós vamos dar continuidade a esse assunto no próximo vídeo. Fique com Deus, seja sal, seja luz, transforme vidas com o seu testemunho. E assim, eu quero te agradecer por nos acompanhar e te pedir que curte esse vídeo, comenta, compartilha. Que saudade, né, de estar aqui nesse canal. Mas graças a Deus estamos de volta, ó. Um beijo no seu coração.